5, 4, 3, 2. Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Pablo, professor de redação Pablo Miranda. E eu tô aqui hoje para falar de um assunto mas tão interessante, que é esse livro Hamlet. Um livro que foi escrito há alguns, e bota alguns séculos nisso, mas que ainda assim hoje, em 2025, faz total sentido. A gente hoje vai falar sobre esse jovem príncipe da Dinamarca que cometeu alguns atos impulsivos, movido que é totalmente pelos impulsos do coração, e aprender com ele lições para o vestibular, mas também para a nossa vida. Porque se tem algo que a literatura ensina, é a gente a saber viver. É lendo, interpretando, pensando, que a gente vai melhorando a nossa visão para o mundo também. Bom, em primeiro lugar, a gente vai aqui trazer uma visão geral, a estrutura do livro, os atos e cenas. Por ser uma peça, né, Hamlet é dividido em atos e cenas. E para você que já leu, ou para você que ainda não leu o livro, vamos tentar fazer um apanhado, nesse primeiro momento, dos pontos mais importantes. Bom, no ato 1, na primeira cena, Hamlet ainda não aparece inicialmente. Quem está ali compondo a primeira cena são os sentinelas do castelo. E os sentinelas, eles comentam entre si que estão com a visão de um fantasma, um espectro, uma imagem de um espírito paira sobre o castelo. Os fantasmas os sentinelas começam então a comentar entre eles: que fantasma é esse? Por que ele estava ali? E principalmente começam a perceber a semelhança entre esse fantasma e o rei. O rei, pai de Hamlet, que havia sido morto há pouco tempo. Na cena 2, Hamlet já aparece inconformado com a rapidez do casamento de sua mãe, Gertrudes, com o seu tio, o tio Cláudio. Cláudio era irmão do pai de Hamlet. E Hamlet já aparece na cena 2 mostrando o seu sentimento de uma tremenda inconformidade com aquele fato. Para Hamlet, a mãe estava traindo a memória do pai ao se casar tão rápido, mas tão rápido, com o cunhado. E isso é muito importante a gente já perceber como que desde o princípio do livro, Hamlet vai dando sinais de ser profundamente apegado à mãe e, ao mesmo tempo, com o passar da narrativa, apesar dele ter sentimentos pela mãe, ele vai criando uma certa repulsa. Amor e repulsa pela mãe vão se confundindo e se intensificando com o passar das páginas. Na cena 3, Laertes, que é filho de Polônio, e Polônio é um dos conselheiros do rei, Laertes diz para sua irmã, Ofélia que é uma das namoradinhas de Hamlet. Então Laertes, filho de Polônio, diz para Ofélia que ela precisa se afastar de Hamlet e que provavelmente Hamlet estava apenas brincando com ela, que Hamlet não tinha sentimentos profundos e sinceros por Ofélia. E nessa cena a gente já começa a perceber essa tradição de Shakespeare, que é mostrar que o humano ele é extremamente complexo. Porque ao mesmo tempo em que o humano ele é capaz de ser bom, ele também é capaz de ser ruim.
E aqui em Shakespeare não dá para falar em mocinho ou em vilão. Todos os personagens têm aspectos bons e ruins. E é interessante perceber que se na cena anterior Hamlet está na posição de vítima, traído, achando que a mãe se deitou com o tio tão rápido assim, na cena seguinte os personagens já estão criticando uma atitude de Hamlet, que é não corresponder como deveria um namorado aos sentimentos de Ofélia. De vítima a culpado por alguma situação cruel, todos nós desempenhamos esses papéis na vida. Nós não temos um único papel. Ninguém é só mocinho, ninguém é só vilão. A gente é um pouco disso tudo num mesmo dia, numa mesma semana. Então, a gente vai virando esses papéis e ocupando esses papéis de forma muito variada. Na cena 4, Hamlet finalmente encontra o fantasma de seu pai. E o fantasma de seu pai dá uma informação, assim, arrebatadora para Hamlet. O fantasma do pai diz para Hamlet que ele não morreu por acaso, porque foi chegada a hora, ou por problemas de saúde. Não, ele morreu assassinado. E quem matou o rei, quem matou o pai de Hamlet, tinha sido justamente Cláudio. O irmão matou o outro para ficar com o trono. E o espírito, então, indignado com aquela morte por picada de cobra que o irmão envenenou o outro, diz para seu filho: eu quero vingança. Meu irmão me matou enquanto eu dormia. É preciso vingança. Na cena 5, Hamlet, então, já tomado pelo ódio, diz a seus amigos que quer vingança. E diz que vai, para poder atingir a vingança, se fingir de louco. E aqui é interessante perceber que a loucura, ela vai aparecendo no livro. Essa é a primeira vez que a loucura aparece, e ela aparece numa estratégia de Hamlet de tentar ir em busca de respostas. Hamlet viu o fantasma do pai, ele diz que viu o fantasma do pai dizendo, exigindo vingança. Mas ele também quer provas. E para alcançar essas provas, ele diz que vai se fazer de louco, escutar atrás das paredes, ir a lugares em que ele não poderia ir, mas que um louco pode. Porque é estranho imaginar um príncipe com um copo ouvindo atrás das paredes. Mas é normal que um louco faça isso. Porque o louco representa esse que tem a liberdade para quebrar o paradigma. O louco tem uma liberdade poética para a vida, para escutar atrás das paredes, para falar as maiores barbaridades, sem se sentir por isso culpado. E Hamlet quer essa liberdade do louco para poder investigar o caso da morte / assassinato de seu pai. Assim termina o ato 1, com Hamlet desejando vingança e escolhendo o teatro da loucura para alcançar essa vingança. E assim, ao final desse primeiro ato, fica claro para a gente, como vestibulando, 2 assuntos principais. O tema da vingança, se ela compensa ou não, e o tema da loucura. Ato 2. No ato 2, cena 1 e cena 2, Hamlet apronta loucuras pelo palácio. E a loucura fingida de Hamlet desperta nos outros personagens uma série de questionamentos que dizem: o que aconteceu com o príncipe? Esse não é Hamlet. Esse não é o jovem de boas maneiras que conhecemos. No ato 3, o ato seguinte, Hamlet, então, tem uma ideia que ele julga a ideia
sinal para se certificar de que Cláudio é o assassino. A ideia que Hamlet tem, e vem escrito no ato 3, cena 2, é de que era preciso fazer uma peça de teatro. E aí vem, essa metalinguagem na obra. Hamlet é uma peça que vai ter dentro da peça a encenação da peça. Hamlet diz que acredita que se colocar diante de Cláudio um grupo de atores que encenarão justamente a história de um irmão que mata o outro, se ele colocar essa peça no palácio, diante de Cláudio, o poder do teatro, o poder da encenação, o poder da arte, ele acredita, irá tocar profundamente Cláudio a ponto dele expressar, a ponto dele vomitar aquele sentimento de remorso. E Hamlet pensa, vou colocar os atores, farei o teatro, sentarei perto de meu tio e acompanharei todos os sinais, todas as suas expressões faciais. E tenho certeza de que na hora em que um ator na peça matar o outro, Cláudio irá se revelar. Bom, na cena seguinte, está já acontecendo a peça de teatro no palácio, está Cláudio assistindo a peça, está Hamlet observando os sinais de seu tio. E eis que chega o momento da peça, do assassinato. E Cláudio, incomodado, se levanta no meio da peça, no meio da encenação, corre desesperadamente para fora do teatro e vai para o seu quarto, arrependido. E Hamlet acompanha aquele homem trôpego até chegar ao seu quarto, pelo palácio, desesperado. E Hamlet então tem certeza, Cláudio, meu tio, é o assassino do meu pai. Termina a cena. Na próxima cena, Polônio, um dos conselheiros do rei, decide se esconder atrás da tapeçaria do palácio. Polônio está achando muito estranho. Afinal de contas, Hamlet andava dizendo bizarrices, quis fazer um espetáculo teatral dentro do palácio, andava remoendo, parece que desde que a morte do pai, Hamlet enlouqueceu. E ainda havia o boato do fantasma. Então Polônio resolve espiar Hamlet para saber o que ele fazia nas suas horas vagas. E Hamlet, ainda nessa cena, confronta diretamente Gertrudes, sua mãe, e diz para ela finalmente, olha, o seu casamento com o meu tio, com o tio Cláudio, o seu casamento é uma coisa muito inadmissível. É imoral que a senhora se deite com o cunhado em tão pouco tempo. Ele chega até a usar a expressão de que a carne do meu pai nem ainda tinha ficado fria no caixão e você já estava indo para a cama com o tio Cláudio. É uma discussão gigantesca entre mãe e filho, e assim que a discussão termina, Hamlet está tão enfurecido, mas tão enfurecido, que ele pega a espada e ele resolve fazer um golpe de espada para liberar aquela energia e, sem saber, ao dar aquele golpe de espada, ele mata Polônio, que estava atrás da tapeçaria. Hamlet se torna, assim, mesmo que não querendo, um assassino. Ele havia matado alguém. E dessa forma, ele estava mais perto da pessoa que ele mais odeia, que é o rei Cláudio, do que qualquer outro personagem. Fim de ato. Começa o ato 4. Ato 4, cena 1.
Gertrudes, mãe de Hamlet, entra apavorada no quarto e diz para Cláudio: Cláudio, Hamlet enlouqueceu. Não, primeiro ele me acusa das maiores traições, julga o nosso casamento e agora há um corpo no quarto de Hamlet. Polônio foi morto a golpe de espada por Hamlet. Cláudio diz estar preocupado com o jovem príncipe e decide que há de enviá-lo para a Inglaterra. Mas Gertrudes não sabe, e Hamlet não sabe, que ao ir para a Inglaterra, nos planos de Cláudio, ele será morto na Inglaterra para dar fim a um problema. Cena 2. Hamlet chega na Inglaterra, exilado, devido às encrencas e à morte de Polônio. Rei Cláudio escreve imediatamente uma carta para o rei da Inglaterra pedindo que execute imediatamente Hamlet. Próxima cena. Ofélia, namorada de Hamlet, filha, lembra, de Polônio, vive um luto tremendo. Ofélia havia perdido seu pai, e perdido seu pai morto. Seu pai morto pelo homem que ela tanto amava, pelo príncipe encantado dela. Como não está a cabeça de Ofélia? Pois é, a cabeça dela está tão mal, mas tão mal, que Ofélia começa a comprar flores e distribuir flores para desconhecidos na rua. A fala de Ofélia fica desconexa. Ela começa a nadar nos riachos em direção ao horizonte sem fim. Ofélia enlouquece, e pela segunda vez vem o tema da loucura em Hamlet. Ela enlouquece por tantas coisas, pela morte do pai, provocado pelo namorado, pelo amor não correspondido, pelo exílio desse príncipe amado, até que ela então entra no riacho e vai nadando sem fim e morre. Morre afogada. E nós, que somos leitores críticos, desconfiamos de um possível suicídio. Fim do ato. Ofélia está morta. Próximo ato. Ato 5. Cena 2. Laertes, irmão de Ofélia, filho também, portanto, de Polônio. Laertes se encontra sozinho, sem pai e sem irmã. E detalhe, 2 mortes que ele diz foram provocadas por Hamlet. A primeira pela espada, pelo golpe de espada, e a segunda por conta de desdobramentos disso. Laertes, então, jura vingança no ato 5 a Hamlet. E aí a gente pensa, vingança é um ciclo sem fim. Hamlet quer vingança contra Cláudio, e agora Laertes quer essa mesma vingança em relação a Hamlet. Hamlet, que era vítima e queria vingança, agora passa a ocupar o papel também de vilania para Laertes, que quer vingança. Laertes, então, convida Hamlet para um duelo. E Hamlet não sabe, mas a espada de Laertes é uma espada que foi lustrada com veneno, para que, caso Laertes, nesse confronto, consiga golpear Hamlet, o príncipe morra de qualquer forma, ou pelo golpe, ou pelo veneno. Durante o duelo intenso que há entre Hamlet e Laerte, Hamlet consegue vencer o duelo. Hamlet sai vencedor. Hamlet, durante o duelo, não sabe, como eu disse, que a espada está envenenada. Nem Gertrudes.
a sua mãe. Gertrudes entra no quarto, vê um líquido numa taça e bebe. E aquele líquido era o veneno que havia sido usado para lustrar a espada de Laertes no confronto com Hamlet. Gertrudes morre ao tomar aquele líquido que ela não sabe e é veneno. Hamlet entra no palácio, tendo vencido o duelo com Laertes, vê a mãe morta, olha para Cláudio, começa um duelo com Cláudio, vence o duelo e obriga Cláudio a provar do mesmo veneno, literalmente. Provar do mesmo veneno, encarar a morte e tomar aquele líquido. Hamlet olha em volta de si, nesse momento, e percebe que todos estavam mortos. A tragédia havia sido feita e a vingança consumida. Ele olha em volta e Ofélia, sua namorada, morreu, nadando no sem fim. Seu pai morreu, Cláudio morreu, sua mãe morreu, Polônio morreu. Que personagem sobrou dessa peça? A não ser ele, sozinho e com um sentimento dentro de si gigantesco de que, apesar da vingança, ainda havia um buraco em seu peito. A vingança não tinha feito com que o pai voltasse à vida e a vingança não havia aliviado aquele coração. O que Hamlet faz então é olhar para o veneno. De novo, olhar para o veneno. E de novo, olhar para o veneno. E bebe. E morre logo em seguida. Fim da peça. Eu acho que essa peça, essa história de Hamlet, com essa tragédia sem fim, esse ciclo de mortes, ela faz a gente pensar em muita coisa. São tantos os temas, né, que a gente pode tirar daqui, mas eu quero começar com uma primeira reflexão, que é pensar que o que Hamlet traz à tona para você que está do outro lado dessa tela, para mim que estou aqui agora, num sábado, gravando para você esse conteúdo, a sensação que eu fico em falar isso agora é de que não é só na literatura que existe a tragédia, mas o ser humano em si, a existência humana é uma existência trágica. É sábado, agora é de tarde, e a vida ainda assim tem um aspecto trágico. Tem um aspecto trágico porque eu sou o único animal do planeta inteiro que tem consciência de sua morte e que sabe que irá chegar esse dia. Eu sou o único animal do planeta que consegue perguntar a si mesmo a frase de Hamlet: ser ou não ser? E é tão difícil responder isso. O que eu quero ser daqui para frente? Eu tenho 29 anos de idade e eu não sei responder essa pergunta. Porque essa pergunta, ela envolve tanta coisa. E a primeira coisa que ela envolve é a consciência de que qualquer caminho que eu escolha para a minha vida significa negar todos os outros. Quando eu escolhi ser professor de redação, eu estava abrindo mão de ter feito jornalismo, que era um sonho muito grande meu, ou de fazer teatro, que era outro sonho. Eu optei por ser professor de redação. E ao entrar nessa estrada, as outras estavam ficando para trás. Eu optei por me relacionar com uma pessoa. E quando eu fiz isso, todas as outras histórias de amor nunca mais iriam existir. Cada opção que eu escolho é também uma renúncia à infinidade de possibilidades que existem. Isso já é motivo
para eu enlouquecer. Eu não sei vocês, mas isso já é suficiente para eu querer fazer muita terapia e procurar muita explicação, porque a consciência do humano em si nos empurra para a visão trágica. A visão trágica de que nada está sob o meu controle. Porque eu posso ser o príncipe da Dinamarca, como Hamlet. Eu posso ser, eu, Pablo, que sou um rapaz muito do bem, como eu sou, e que faz ações sociais, e que é super devoto da Irmã Dulce, como eu sou, e que distribui quentinhas na Lapa para os moradores de rua, como eu faço. Mas nada disso me livra da má sorte na vida. Porque a vida não é uma equação perfeita. Porque você pode ser um excelente filho, você pode ser muito do bem, você pode se esforçar ao máximo, você pode dar tudo de si e ainda assim sofrer. Porque nada, absolutamente nada do que você fizer te elimina da possibilidade do sofrimento. E eu acho um equívoco muito grande a gente estar numa sociedade com coaches que dizem pra gente o tempo inteiro que o sofrimento ele é para ser evitado, confrontado, de que você tem que viver o aqui, o agora, de que... Não! Acho doentio a ideia de que o sofrimento ele tem que ser eliminado do homem. Acho doentio. Porque, pelo contrário, o que Hamlet ensina pra gente e o que a literatura quer ensinar pra gente é que o sofrimento humano, ele não só é inevitável, como ele é algo que faz parte essencial da experiência humana na Terra. Não dá para viver no conto de fadas. A vida tem suas etapas trágicas. Somos mocinhos e ainda assim iremos sofrer. Iremos, mesmo sendo mocinhos, levar um pé na bunda do nosso namorado. Iremos, mesmo sendo bons rapazes, perder pai e mãe e passar pelo luto. Iremos enfrentar doenças que não sabemos quais. Iremos, no final de tudo, virar um corpo com minhocas em processo de degradação. E precisamos, nesse intervalo muito curto de tempo entre vida e morte, significar de alguma forma a nossa existência. Por isso a frase de Hamlet é ser ou não ser. Mas ser o quê, afinal? Ser o quê? Porque quando me perguntam, alguém que não me conhece, na rua e falam, oi, qual o seu nome? Eu falo, meu nome é Pablo. E a pessoa fala, tá, mas e aí? O que você é? O que você é? A primeira resposta que vem na minha boca é professor de redação. Mas eu não sou professor de redação. Sou por inteiro. Isso é o que eu faço para ganhar a vida. Quando a gente pergunta o que você é, ninguém fala assim, olha, o que eu sou, o que eu faço. Eu faço um bolo de chocolate com cenoura maravilhoso. Você não tem noção. A resposta, no geral, é a profissão. O que a gente faz para ganhar a vida. Mas o que eu sou, de fato, quando eu saio do estúdio, da aula e chego à minha casa? Ser ou não ser? Ser o quê? Existir como? Eu tenho profunda inveja da minha gata, Doralice. Uma profunda inveja. Porque a Doralice, ela veio ao mundo sabendo exatamente o que é para ela fazer. Não, a Doralice, ela tem uma consciência de si. Ela anda tão elegantemente pelo meu apartamento, ela lambe os seus pelos, ela está sempre plena. A Doralice não precisa de religião, não precisa. Ela não precisa de literatura, de filosofia ou de terapia. Ela está completa e não tem nenhuma insegurança. Enquanto que eu, que sou bicho gente, e não sou bicho gato que nem ela, e não sou bicho onça, e não sou bicho qualquer outro, eu estou em crise, como Hamlet, porque eu tenho que me inventar. Tá, eu sou o Pablo, eu sou gente, tenho que escolher uma profissão,
tem que escolher uma roupa, tem que escolher um jeito de falar, tem que existir escolher um corte de cabelo, o óculos que eu vou colocar no rosto, eu tenho que me inventar. Enquanto que a Doralice já veio ao mundo sendo. E eu vim ao mundo tendo que me inventar. Eu tô falando agora que com, sei lá, uma quantidade de gente, e cada pessoa que está assistindo a essa aula vai ter que se inventar no mundo. Vai ter que ser ou não ser. Ser o médico ou não ser o médico, ser o que está no altar casando ou não, o que escolhe não casar, ser o que vai ter filhos ou o que não vai ter filhos. Gente, o humano em si é trágico, porque o humano em si sabe que é obrigado a ter que escolher, sem ter nenhum tipo de certeza.